Olá, pessoal, bem-vindo mais a um Tab Talks. E hoje o tema é Mulheres na Manutenção, Desafios e Conquistas. Meu nome é José Guilherme, eu sou o host do Tab Talks e hoje a gente vai falar com a Ariana Silva. A Ariana está no mundo de manutenção já há um bom tempo, ela vai contar aqui para a gente como que ela começou a carreira dela na manutenção e a ideia é a gente trazer um pouco dessa vivência da mulher na manutenção, que não é uma coisa muito comum e é justamente isso que a gente quer conversar com ela. Então, Ariana, primeiramente, muito obrigado ter você aqui, é um prazer, obrigado por ter aceitado o convite, muito bem-vinda. Primeiramente, obrigada, eu que agradeço por ter a oportunidade de não só eu estar aqui, mas estar representando tantas mulheres e tantas colegas, né, que fazem parte desse universo da manutenção, que está aí na luta no dia a dia, né, conquistando seu espaço cada vez mais. Então, é uma honra muito grande poder estar aqui conversando com vocês essa noite. Legal, não, muito obrigado. Eu acho que esse é um tema, é muito interessante trazer esse tema aqui de mulheres na manutenção, né, porque não é muito comum, né, então não é um ambiente que na maioria das partes a gente vê muito mais homem do que mulher, ainda mais na manutenção, e acho que é isso um pouco do que a gente vai tratar. Mas tem um ponto que eu percebi que é quando eu conversei com algumas mulheres na manutenção e a gente comentou sobre o podcast. E todo mundo se identifica muito, né? É um assunto que eu acho que vocês têm essa vontade de falar para o mundo ou para o pessoal da manutenção e até como forma de encorajar, como forma de contar a experiência de vocês, o que vocês passaram nessa trajetória. Eu acho que mais do que isso, né? É mostrar o quanto é bacana trabalhar com manutenção também. Não trazer só as partes das dificuldades, os desafios são muitos, mas poder ter a oportunidade de mostrar, poxa, é legal, é bacana e tem um espaço para a mulher trabalhar ali. A gente tem várias áreas, né? Área de gestão, área de confiabilidade, execução de manutenção. Então, assim, trazer um pouco dessas informações e de como funciona esse universo para que elas possam conhecer também, né? Legal. E aí, me conta um pouco, Ariana, como é que foi a sua jornada, assim? Como é que você começou na manutenção? Quando você começou? E por quê? Você teve algum incentivo, alguma coisa que fez você começar? Eu acho que a minha história tem um pouco a ver com tudo que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu costumo dizer que eu não escolhi a manutenção, eu fui escolhida pela manutenção, dadas as circunstâncias que eu vivia e onde eu estudava na época, né? Eu acho que começa um pouco lá atrás. Eu costumo dizer que eu sabia que eu ia ser engenheira de confiabilidade em algum momento, porque eu sempre fui muito curiosa, queria saber o porquê das coisas, como as coisas funcionavam, né? E isso foi me direcionando, de certa forma, a gostar dessa parte de engenharia, mesmo que eu venha de uma cidade de 2.750 habitantes, mesmo que eu seja a primeira engenheira mecânica da minha cidade, mas a minha curiosidade fez com que eu chegasse até a engenharia. E, assim, com relação à parte técnica, eu não tive a oportunidade de fazer um curso técnico. Uhum. Né? Então, a minha família não tinha muitas condições financeiras, então eu tracei assim, uma estratégia para eu conseguir chegar onde eu queria chegar. Então, consegui bolsa de estudos. E no ensino médio, né, quando eu estudava, eu tinha que optar ou estudar para vestibular ou fazer um curso técnico que eu queria fazer. Eu optei por estudar para vestibular. E foi o que deu certo, né? Eu entrei na engenharia. E, por incrível que pareça, quando eu entrei na engenharia, meu viés era pesquisa. Então, eu dediquei a maior parte do meu tempo dentro da universidade para iniciação científica, para pesquisas na área de corrosão, de ciência dos materiais. E eu queria seguir a carreira acadêmica, mestrado, doutorado e dar aula, né? E nessa parte de pesquisa. Só que, como todo curso, a gente tem que fazer estágio, né? Aham. E aí entra uma questão que tem um pouco a ver com o tema, né? Que a gente vai conversar hoje. Eu me formei na Universidade Federal de São João del Rei, né? Para quem conhece a região ali, a cidade em si. Na época, tinham poucas empresas, na verdade, duas, que contratavam estagiários. E eu usando a palavra estagiários é porque o que tem hoje, né, de vagas afirmativas para mulheres, naquela época tinham muitas vagas afirmativas para homens. E muitas empresas não contratavam estagiárias, nem engenheiras, né? As vagas antes vinham escritas engenheiro mecânico, estagiário de engenharia,
né? Então, além de ter poucas empresas ali na região, e eu via muitos colegas meus têm que mudar de cidade, né? Se reorganizar para conseguir fazer um estágio em Belo Horizonte, Betim, Conselheiro Lafayette, enfim, ter que sair dali. Surgiu uma oportunidade de estágio em São João del Rei, né? E eu tentei essa vaga, era para a área de manutenção, e eu entrei, né, pela primeira vez na indústria, na área de manutenção. Então, assim, eu fui escolhida, foi a opção que eu tinha naquele momento diante do cenário que eu me encontrava, né? Uma empresa que aceitava mulheres naquela época, lá em 2011, e que, né, um privilégio enorme estar na cidade que eu estudava. Sim. Então, facilitava muito. E eu entrei e fui trabalhando. Então, o que me conquistou foi o trabalho já dentro do setor de manutenção. E aí eu fui desenvolvendo, depois eu mudei de empresa e eu encontrei a confiabilidade na minha vida. Uhum. E hoje eu posso falar que eu amo a confiabilidade. Uhum. Né? Eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Então, o meu contato com a manutenção e o que me fez escolher a manutenção foi depois de estar nela. Tanto que depois eu não segui para a área acadêmica. Eu decidi Você se apaixonou. Área, me apaixonei e fui pela área industrial. E aí, qual foi o seu primeiro impacto que você teve quando você entrou na empresa como estagiária? Até o que você fazia? Já foi um ambiente que era... tinha outras mulheres lá na área? Como é que foi esse impacto, esse primeiro contato que você teve? Olha, quando eu cheguei, tinha uma estagiária lá, mas ela ficava na oficina. Eu entrei para ser estagiária de um técnico. Uhum. Né? E eu posso dizer que, poxa, foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive o prazer de conviver, acho que em toda a minha trajetória. E, embora, né, ainda tinha algumas dificuldades com relação ao uniforme, né, os uniformes da área industrial, né, a qual eu precisava trabalhar, nem sempre estavam adequados para mulheres, até porque tinham poucas. Banheiro, a gente dividia banheiro com os meninos. Uhum. Então, tinha ainda uma questão a ser adaptada. Porém, eu fui muito acolhida por esse técnico que eu fui estagiária. Então, eu me vi ajudando mesmo ele, né? E ele acreditava no meu trabalho, mesmo que talvez eu não pudesse agregar tanto, né? Que eu estava ali mais para aprender. E assim, foi muito bacana, e eu me recordo de várias situações em que, às vezes, ele pegava um alicate de folga e falava, menina, você sabe o que é isso aqui? Eu, não, então vem cá que eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar como é que funciona, como que a gente vai medir a folga de um rolamento, como que a gente vai... Então, assim, ele acreditava muito no meu potencial, e isso me ajudou muito, porque ele tinha um sentimento genuíno de ensinar, e eu tinha a simplicidade de querer aprender. Então, a gente conseguiu trabalhar muito bem junto. Tinham, sim, as questões, as deficiências, né, que precisavam ser adequadas e que foram adequadas na empresa ao longo do tempo, até porque depois vieram outras meninas e outras mulheres para trabalhar. Mas esse ponto, para mim, se destacou muito, porque eu pude ter o privilégio de trabalhar com uma pessoa que, mesmo sendo muito mais velha, com muito mais conhecimento diante de uma pessoa que estava formando, tinha, né, acreditava no que eu podia entregar. Você fez eu me lembrar até de uma coisa que eu acho que é muito normal. O primeiro trabalho que a gente faz geralmente é o estágio, né? Para quem faz uma faculdade, faz um estágio, e geralmente é o trabalho que a gente escolhe para a vida toda, até, né? Então é um momento muito importante que muitas vezes a gente faz... não pensa muito, também porque a gente nem entende muito bem. Acho que no meu caso também foi meio como você, tipo, eu não sabia muito o que esperar na empresa. Mas uma coisa muito legal que você falou é que teve uma pessoa que acreditou em você e que ela fez com que você se tornasse uma profissional muito boa, muito dedicada, que você tivesse uma ascensão na sua carreira. E a mesma coisa aconteceu comigo. Quando eu fui estagiário, eu lembro que eu tive a oportunidade de passar em outro estágio também. E eu escolhi pelo meu líder, porque inseri o meu líder. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque ele era um cara que ele me ensinava, ele me incentivava. E é muito legal de falar isso, porque poderia ter sido diferente também, né? Se você tivesse tido uma experiência ruim, você poderia odiar a manutenção. Então, tem muito a ver com essa primeira experiência que a gente tem. Então, isso vai muito de encontro ao como a gente recebe as mulheres hoje dentro exatamente. da manutenção. Como
a gente recebendo elas, então, eu digo a gente, mas em né, todos os gestores, enfim, a forma com que eles vão receber elas pode ser determinante para a carreira dali para frente. Exatamente. Então, essa preparação de como vai se receber essas mulheres e como elas conseguem trabalhar e colocar suas ideias em prática, né? Ter abertura para dizer, olha, isso eu não sei, sem ser julgada, nossa, ela é mulher, tá vendo? Falei que ela não sabia. Né? Sem ter esses julgamentos que, às vezes, infelizmente, acontecem, né? Eu acho que é muito determinante, pode ser, para o que vai vir desenrolar ali para frente. Exato. Né? De vez em quando a gente não... É um estagiário, a gente não dá muita bola até, né? Falar, eu tenho tô cheio de coisa para fazer, tenho um monte de problema, mas isso pode mudar a vida da pessoa. Então, é um ponto de atenção até para a gente, né? Sim. Muito legal isso, muito bom. Mas, e aí, depois você chegou, você fez essas... já entrou nessa empresa, né? E o que você acha até nesse cenário de manutenção em si? Por que você acha que tem pouca representatividade das mulheres em si? Olha, isso é uma coisa que eu me pego algumas vezes refletindo, sabe? Porque quando a gente fala de ambiente industrial, a gente pensa só, como a gente vai fazer, né, ter mais mulheres, aumentar a representatividade, mulheres na liderança. Eu acho que isso é o fim. Talvez a gente está deixando de pensar, e as empresas, órgãos, enfim, estão deixando de pensar lá no começo, né? Porque como que a gente vai despertar numa menina, lá atrás, na escola ainda, no ensino médio, o desejo de querer fazer um curso técnico ou ir para a área de engenharia ou qualquer outra, para trabalhar no ambiente industrial? Eu falo isso porque, assim, eu comentei no começo, eu era curiosa, mas, assim... quem está em grandes centros, elas veem indústria, elas veem acontecendo. Quem está no interior, por exemplo, que era o meu caso, não tem até hoje, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho 3 sobrinhas mulheres. Uma está na universidade, a outra está entrando na universidade, a outra daqui 2 anos vai estar na universidade. Mesmo eu estando, né, tendo uma tia que é engenheira, nenhuma delas vai cursar engenharia. Uhum. Né? Então, assim, eu me pego muitas vezes pensando, mas por que não? Então, o que faltou? Eu acredito que falta algo ser trabalhado lá atrás, né? Que vai despertar o potencial, né? Entender que dentro da manutenção tem várias possibilidades de trabalhar, ter uma inteligência por trás da execução da manutenção em si, e que é possível a mulher estar ali desempenhando um bom papel, né? Fazendo essa cadeia toda girar. Mas falta, né? Então, faltando lá atrás, a gente já vê um reflexo disso dentro das salas de engenharias. Sim. Nós somos minoria, né? Com certeza. Eu acho que ainda vai demorar um bom tempo para que uma sala de engenharia mecânica seja cursada por 50% de mulheres. Então, vai afunilando, né? Vai. Então, se as meninas não têm, talvez, um despertar para aquilo, por falta de conhecimento, a gente vê o próprio LinkedIn e tal, muitos comerciais falando das empresas, mas e falando da manutenção em si? Sim. Né? Tendo essa representatividade de mulheres. Então, a gente não vê isso quase nunca. Então, uma vez que poucas meninas, adolescentes queiram cursar engenharia lá atrás, temos poucas mulheres no curso de engenharia, teoricamente, a gente vai ter poucas mulheres também para atrair para as indústrias, né? Sim. Então, acho que precisa ser feito um trabalho maior, né? Esse que está sendo feito, de ter vagas afirmativas, né? De melhorar os programas para ter as mulheres dentro das empresas, isso é muito importante. Mas eu acredito que tem que fazer algo lá atrás também. Eu acho que também tem um ponto que a referência que essas mulheres têm, acho que é muito importante. E aí não é uma referência de longe também, porque geralmente a referência de longe ela não muda muito a opinião da pessoa, né? Então, por exemplo, a gente vê uma menina que ela vê, ela nem conhece a pessoa, uma pessoa famosa, uma pessoa de outro lugar lá, sei lá, dos Estados Unidos, de algum lugar muito distante, está muito longe da realidade dela. Mas quando ela consegue ver que tem alguém da cidade dela, do círculo ali de convivência dela, que está na área de manutenção, é uma coisa que fica muito mais palpável para ela acreditar até, né? Que ela pode seguir essa carreira, que tem essa opção, né? Mas aí eu acho que até são trabalhos como esse aqui que a gente está fazendo até de divulgar
a sua história, isso inspira muita gente, com certeza. Isso aí vai inspirar muita gente que vai assistir a gente, que vai falar, opa, tem um caminho aí que eu achei que não era para mim, mas pode ser para mim. Com certeza. O objetivo é esse, né? Legal. E daqui a alguns anos a gente possa tá falando mais sobre isso, falar, poxa vida, algum tempo atrás é igual, eu falo, olha, eu não sou tão velha assim, mas há 12 anos atrás, a gente tinha muito menos mulheres falando sobre isso. Né? Era muito difícil. Mas hoje a gente já tem um pouco mais. Não acredito que esse cenário vai mudando, né? Mas um pouco dessa baixa representatividade eu acho que vem através disso também, né? De ter pouco, ser talvez pouco atrativo. O que a gente não consegue ver e materializar, talvez, né? Exato. Talvez não é tão... Elas não conseguem ver isso como uma possibilidade. E aí, nesse cenário, assim, que agora a gente está indo para a indústria 4.0, que a gente fala muito no nosso podcast aqui também. E aí a gente vê um monte de tecnologia entrando no mercado de manutenção, um monte de sensoriamento, um monte de inteligência artificial, enfim. Você acha que essa revolução que a gente está passando agora na indústria, ela acaba influenciando nesse cenário de ter mulheres dentro da manutenção? Eu acredito e, assim, gostaria de usar a palavra com certeza. Porque quando a gente fala em manutenção, a gente lembra de quê? Da pessoa lá com chave, pesada, graxa, né? Aquela manutenção, aquele trabalho braçal e o uso da força, muitas vezes, né? E aí, falando de novo na questão de atrativo, isso nem sempre é atrativo e nem sempre é um trabalho que a gente vai conseguir desempenhar pela nossa natureza mesmo. Mas quando a gente fala de indústria 4.0, a gente já vê uma outra visão disso, que é a inteligência por trás das coisas, né? E aí a gente vê os trabalhos sendo feitos, as análises que precisam ser feitas, e aí a gente já consegue materializar a mulher trabalhando na manutenção quase que em sua totalidade. Então, eu acredito que ela vem para mudar o cenário de uma forma geral, né? Tanto a parte de toda a produtividade, né? Tanto dentro da manutenção, como parte de operação em si, mas também para melhorar o trabalho e para a mulher e também para o homem, né? Porque quando a gente fala do uso da força, poxa, não é bacana para a mulher, mas também não é bacana para o homem. Sim. Né? Então, ela vem para trazer... até para a gente, da confiabilidade, a confiabilidade dos dados, daquilo que a gente vai conseguir trabalhar, de sensoriamento, né? Para a gente conseguir ter resultados e respostas melhores do que a gente precisa, mas também para ver essas outras possibilidades. A mulher fala, não é só braçal, né? Eu não preciso ter 2 metros de altura, eu posso, entendendo daquilo, e eu consigo agregar e eu consigo trabalhar na totalidade. Sim. Então, acredito que vai ser muito... Tenho certeza que vai aumentar muito. E aí, por exemplo, você vê que tem algumas características femininas, até no time que você que você já passou nas empresas, que isso daí é até um ponto forte, assim, feminino, assim, de alguma característica feminina que você fala, por ser mais detalhista ou algum outro ponto, e agora trazendo com esse tipo de análise isso aí influencia também, tem algum ponto, assim? Ou... assim, veja bem, a gente está falando de manutenção, indústria 4.0, em nenhum momento a gente pode deixar de falar de pessoas. Uhum. A manutenção também é feita... Também não, a manutenção é feita de pessoas. Né? E quando a gente fala de pessoas, uma característica feminina que eu falo assim, da natureza feminina, é o cuidado. Uhum. Né? Ela tem, né? Claro que não dá para generalizar nem para um lado nem para o outro, a gente vê homens também que trabalham dessa forma, mas a mulher ela tem dentro de si o cuidado, né, a atenção para determinados pontos, né, que às vezes podem passar batidos, mas para ela não, ela vê um detalhe ali. Uhum. Então, eu acho que o cuidar das pessoas, né, isso torna talvez o trabalho mais leve, né, porque as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm suas vidas, elas não são máquinas, é uma coisa importante ser falada, né, elas não são máquinas. Então, esse cuidado eu acho muito importante. Algum outro ponto também é a questão do detalhe. Outro dia eu estava conversando até com o meu coordenador sobre isso, né? E usando as palavras dele. A gente foi fazer um trabalho, né? E eu peguei um detalhe de um relatório, né? Porque essa análise realmente precisava ser mais profunda, né? E aí ele falou, nossa, eu acho que eu não teria olhado esse ponto. Aí a gente entrou até nesse assunto, eu falei para ele, olha, você vê a diferença? Ele falou assim, vejo.
Mulher muito mais detalhista. Mulher tem um negócio que se ela pegar para Sim. entender um problema, ela vai até achar, não importa o quanto profundo ela tem que ir, ela vai achar, né? Então, isso é uma característica também que para a área de manutenção é muito importante, principalmente para a área de confiabilidade, né? Sim, sim. E tem mais coisas. Por exemplo, quando a gente olha a porcentagem de mulheres que se dedicam ao autoconhecimento, né? Ao entendimento, à inteligência emocional, a trabalhar isso, né? De certa forma, maior que a dos homens, né? Com certeza. Ela tem menos, talvez, um preconceito com relação à terapia, à busca de ajuda, quando se fala no sentido de melhorar como pessoa. E isso aí reflete nas equipes também. Com certeza. Uma vez que você tende, né, a ter o equilíbrio, a estudar um pouco mais, entender um pouco mais do ser humano, isso vai refletir na equipe. Então, eu acho que tem esses pontos que são, né, claro que, de novo, pode ser praticado, não estou falando que só mulheres fazem, mas a grande maioria mulheres tem mais isso, mais de forma natural, né? Trazendo até um dado aqui, né, da CNI, atualmente as mulheres elas representam 25% da força de trabalho na indústria. Então, assim, é bem baixo, né? Uhum. E se a gente for pegar entre 2008 e 2021, mais mulheres chegaram a cargos de gestão do setor, passando de 24% para 31,8%. Então, essa porcentagem, essa representatividade das mulheres está aumentando, mas ainda ela é muito baixa quando você compara com o resto do setor da economia, que é 46,7% das funções de liderança são ocupadas por mulher. Então, assim, ainda falta, tem um caminho grande aí para percorrer. Sim. E aí, uma coisa que eu acho que é legal da gente comentar aqui, para você explicar, que eu tenho curiosidade de entender, qual área assim que vocês têm dentro da manutenção e que hoje em dia você já vê as mulheres, ou enfim, assim, não tem... A mulher ela já está em todas as áreas, seja lá na pessoa que tem que fazer um pouco mais de força, mas que também isso daí já está muito mais reduzido. Claro que tem a área mais de análise, a área de confiabilidade. Você pode explicar assim, um pouco dessas... do que tem dentro da área da manutenção? Olha, hoje, eu já passei por algumas empresas, já tive algumas experiências, né? Hoje é possível ter mulheres em qualquer área da manutenção. Né? Já tive a oportunidade de trabalhar com mulheres que eram mecânicas, né? Que eram soldadoras. Mas, claro que dentro da parte de planejamento e controle e confiabilidade, a gente vê uma quantidade maior de mulheres. Né? Mas dentro da manutenção, a gente tem a área de planejamento, controle, né? Que a gente faz toda a parte de estratégia da manutenção. Tem a parte de confiabilidade, que atua com as ferramentas para poder dar os inputs para o planejamento. O que isso quer dizer? A gente tem, né, a determinação do que a gente vai praticar, né? Então, a gente vai lá desde os cadastros dos equipamentos, né, a determinação de criticidade, o quão críticos são os equipamentos das nossas plantas, né, em linhas gerais. E, a partir daí, a gente determinar quais são as estratégias, os planos de manutenção preventiva, né, preditiva, ou, enfim, que seja corretiva, né, caso seja mais estratégico ter. Mas a gente alinha tudo isso e alimenta o PPCM, que é o planejamento. E dentro do PPCM tem a parte de questão de gestão de custos, né, que temos analistas de custos, temos planejadoras, programadoras, aprovisionadora de materiais, né? E aí depois volta, né, tudo isso, esse trabalho de bastidor feito para que lá na frente seja executada a manutenção no tempo correto, do jeito que a gente precisa que ela seja feita para performar a planta do jeito que a gente precisa, né? Como empresa. Então, tem vários setores. Claro que dentro da parte de execução de manutenção, a gente vê uma quantidade de mulheres menor, até por conta disso que a gente disse, né? E dentro da parte mais de planejamento e confiabilidade, a gente vê um número bem maior de mulheres aí em ascensão, né? Sim, legal. Eu vi, pelo seu currículo, você começou a sua carreira na área de manutenção com mineração, empresa de mineração, e agora você está em usina de açúcar e álcool, né? Isso. O que é mais diferente? Assim, uma curiosidade minha, assim, dentro da manutenção, eu sei que os equipamentos são muito diferentes, mas existe algum impacto, assim, algum choque que você teve de mudar de setor, de vir da mineração e agora estar em usina? Assim, a parte da estratégia, né, de como você conduz
a manutenção, eu não vejo tanta diferença. É claro que, por exemplo, no setor sucrocoleiro, a gente tem a parte de safra e entre safra, temos o tempo Que dá uma ajudada, que assim. que é bem diferente de parada geral de manutenção, que dura poucas semanas e você, né, 24 horas em manutenção é aquela loucura toda. Né? Então, tem essas... A parte estratégica, até de como a confiabilidade vai trabalhar, como o planejamento vai trabalhar, tirando essas exceções, eu não vejo tanta diferença. Os equipamentos são diferentes. A minha visão, né? Falando um pouco da experiência que eu trouxe, eu sempre fui engenheira de campo. Tá. Então, eu fiquei, posso dizer aí, 11, 12 anos como engenheira de campo. Né? Trabalhando lá no chão, com os mecânicos, fazendo análise de falha, entendendo as falhas, né? Independente do horário. Já rodei turno, já virei madrugada dentro de planta. Então, assim, engenheira lá do campo, acompanhando mesmo a manutenção, resolvendo os problemas, né? Identificando as melhorias. E agora eu estou na área corporativa. Então, hoje eu trabalho, claro que eu vou para as plantas, a gente desenvolve os trabalhos, mas hoje eu estou na área corporativa, trabalhando, né, no escritório. Já me fizeram essa pergunta outras vezes. Mas agora é mais fácil. Não, os desafios são outros. Sim. E a gente tem que estar resiliente e se adaptando o tempo todo. A forma com que... É claro que eu acho muito importante a experiência que a gente traz, né? Porque eu vejo a minha função hoje como um apoio para aqueles que estão na ponta. Né? Então, eu me questiono todos os dias de que forma, com a bagagem, com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu posso agregar para quem está lá. Sim. Né? Eu acho que é isso que faz sentido. Mas é diferente, você está ali na execução, no dia a dia, e você está no mundo corporativo. Né? Então, tem outras habilidades que eu estou tendo que aprender, que eu estou trabalhando, né? Que são diferentes da que eu executava lá. Mas diferença em si eu não consigo enxergar tanta, sabe? Legal, muito bom, muito bom. E aí, pegando um pouco até dessa evolução da manutenção que a gente teve, né? O perfil do profissional, isso eu falo como um todo, assim, né? Não, homem e mulher, né? Que a gente tá falando muito do tema mulher, mas agora até falando de tudo, eu vejo que tem uma evolução muito grande, assim, pelo uso de tecnologia, pelo uso do celular, a geração mais nova também, ela é muito mais acelerada, muito mais conectada. Você trouxe essa questão de campo, por exemplo, né? Mas, e aí, eu fazendo um paralelo com uma geração mais antiga até, era uma geração que ia muito mais para campo, olhava muito mais equipamento, tinha mais calma, tinha menos coisas para fazer ali também, né? E hoje a gente pega a geração mais nova, é muita velocidade, é muita coisa ali para fazer, é uma geração mais apressada também, né? Não digo nem a geração, mas eu estou falando uma evolução normal das coisas que acontece, né? Você tá vivendo isso daí, você vê essa evolução e essa mudança de cultura das pessoas, assim, tem impactado, assim, na mudança de trabalho? Eu acho que mudou e vem mudando muito, muito rápido. A gente costuma dizer assim, antes, às vezes você ia fazer alguma implantação de alguma tecnologia, falava, nossa, será que as pessoas vão saber lidar com isso? Como é que vai ser a resposta? Será que... Hoje não, você consegue implantar isso, as pessoas lá na ponta estão sabendo, porque todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador, elas conseguem desenvolver isso de uma forma muito mais rápida, né? Então, a gente tendo condições de implantar, a gente já não tem tanta dificuldade no recebimento da tecnologia. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas elas querem entender como aquilo funciona, independente se ela está lá na execução de manutenção ou se ela está no planejamento. As pessoas querem ter esse conhecimento. Então, eu acho que, nesse ponto, a evolução, as pessoas estão acompanhando a evolução também. Né? Independente se é um engenheiro ou não, né? Todo mundo tem acesso à tecnologia hoje e à informação. O que talvez dificulta um pouco é realmente a quantidade de informação e o foco que a gente dá nas coisas. Né? Porque hoje a gente realmente tem acesso a tudo o tempo todo. Você pega um celular na área e você consegue pesquisar o que você quiser a qualquer momento. Isso é muito bom, acelera muito o nosso trabalho. Temos o outro lado que é do foco. Né, atenção, tanto que até na parte de segurança a gente trabalha muito essa questão, poxa, foco, não se disperse com a utilização de outros pontos, de celular, enfim.
Mas vem mudando e vem mudando muito rápido, né? E a gente também tem que ir se adequando. Vai se adequando. Eu falo, da minha época, para os engenheiros nossos estagiários, para quem está entrando agora, já mudou muito. Mudou. E vai continuar mudando. E é cada vez mais rápido, né? Esse pulo rápido. cada vez é mais rápido. É impressionante mesmo. Sim. Não, é muito legal. E aí, voltando nessa questão feminina de mulher, assim, quando você teve... Você acha que hoje em dia a manutenção em si ela já está mais preparada para receber as mulheres e ela está... Eu falo assim, o grupo mesmo, né? Antigamente, eu não sei se você teve até alguma provação por ser mulher que você teve que fazer e como que foi essa jornada, assim? Várias. Várias. Eu acredito que sim, tá? Cada vez mais as pessoas estão preparadas, mas eu acho que isso também é do aumento de mulheres na área. As pessoas antes talvez não estavam tão acostumadas e com o aumento isso é muito positivo porque as pessoas vão acostumando e à medida que mulheres vão entrando e elas vão, né, da sua forma mostrando o seu trabalho, as pessoas vão vendo, poxa, eu não vou ter tanto receio, talvez, de contratar uma mulher. Vou colocar aqui porque dá certo, né? Porque funciona. Quando a gente não tinha isso, era um ambiente praticamente todo masculino, ainda se tinha a dúvida. Então, acho que as pessoas estão se acostumando a ter mais mulheres. E isso faz com que a aceitação fique mais tranquila, mais fácil. Totalmente? Não. Essa é uma preocupação também, né? Porque as pessoas elas têm que estar preparadas também para receber, não só o número, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê, tem muitas vagas afirmativas? Tem muita mulher entrando? Tem. Mas as pessoas que já estavam lá antes, elas... a gente vem de um mundo machista, não adianta a gente falar que isso não é verdade, né? A gente vem de um mundo que é machista. As coisas estão mudando e mudando muito, mas a gente ainda tem. Então, é importante, né, que essas pessoas que estão recebendo, elas estejam preparadas para receber, né, essa diversidade, saber que as mulheres vão entregar, talvez não igual, né, igual a gente fala assim, a gente quer equidade, né? Então, a gente não está falando que a gente é igual, a gente vai entregar, talvez, do nosso jeito diferente. Então, os gestores estarem preparados para trabalhar e para desenvolver essas mulheres também. Sim. Né? Então, não só receber como um número, como uma meta a ser cumprida. Mas é nítida a mudança já, a diferença pela quantidade de mulheres que estão entrando, o ambiente também de trabalho em si, a aceitação está sendo, porque também, maior, né? Né, Ariana, também tem um outro ponto, eu não sei como foi para você, mas existe também a percepção da própria mulher que está entrando num ambiente que só tem homem, por exemplo. Acho que talvez você tenha sentido isso. E não se sentir confortável, né? E aí não é nenhuma questão de desrespeito nem nada, mas ela fala, putz, não me sinto muito bem aqui, só tem homem, só falam de assunto de homem, e eu vou embora, vou para outro lugar, vou procurar outra coisa, né? Tem isso sim. Quando você e tem os desafios, né? Igual você falou assim, você já passou por alguns, já passei por vários. Por exemplo, já me peguei inúmeras vezes, praticamente todos os lugares que eu passei, eu era única. Os meus pares eram homens. E já me peguei inúmeras vezes, por exemplo, em uma análise de falha, né? Eu tinha que entregar meus colegas tinham que entregar a da área deles, e eu tenho que ir muito mais além, ter que muito mais trazer, né, literatura, print de livro, né, para mostrar que o que eu estava falando, olha, o que eu estou falando é real, é verdade, é sério isso aqui que eu estou falando, né? Não estou falando de forma superficial. Então, assim, eu tinha um trabalho mais árduo para mostrar que o que eu estava falando tinha fundamento. Sim. Então... Só que hoje, eu não vejo isso... Eu vejo que isso desgasta um pouco mais, né? Você fica tendo que se provar o tempo todo. Mas olhando por um outro lado, me fez mais forte. Com certeza. Porque hoje, esse comentário mesmo que o meu coordenador teve comigo, não veio à toa. É assim porque eu aprendi a trabalhar dessa forma. E hoje eu vejo como um lado positivo. Então, assim, já teve desafios enormes, né? E essas questões, por exemplo, de estar em ambiente masculino,
Até pensando um pouco, a gente vai, né, pensando sobre muitas coisas que a gente já viveu, mas eu vejo a Ariana que começou lá atrás, dentro da manutenção, e eu vejo hoje, é, eu vejo uma pessoa diferente. Eu lembro quando eu entrei na engenharia, e eu gosto muito de estudar essa parte de energia, eu falo que se eu não acreditasse em energias, eu não tinha feito engenharia, né? Mas eu vi que eu tive que mudar o meu jeito de ser para eu estar naquele ambiente ali. E a minha energia masculina foi lá em cima. Eu tenho 1,55 m de altura, né? Então, assim, eu já sempre tive colegas mais altos. Eu ia apresentar trabalho, eu tinha que... Eu achava que eu tinha que me igualar, eu tinha que falar no mesmo tom de voz, eu tinha que vestir do mesmo jeito. Então, assim, durante muito tempo, né? Eu falo isso muito tempo mesmo. Eu vivi o Mariana assim, não, taca no meu peito que eu resolvo aqui, não importa o que está acontecendo. Sim. Né? Porque eu vou, não, se ele consegue, eu consigo também, eu vou. Então, era muito assim. Só que eu tive ganhos e eu tive perdas com isso. Isso afetou muito também minha vida pessoal. Sim. Então, eu me lembro de uma conversa que, no dia que eu tive essa conversa, eu fiquei muito brava. Nossa, eu saí pisando alto, assim, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Teve uma época que eu trabalhava numa empresa que a gente fazia plantão de manutenção, final de semana, e né, a gente tinha as escalas. E teve um plantão meu que eu virei uma noite, de sexta para sábado. Eu voltei para a planta, eu virei outra noite de sábado para domingo. E, nossa, a planta não parava, né? E eu tive que chegar lá na segunda-feira para passar o plantão. Na semana anterior, tinha sido um colega meu que tinha passado por isso. Né? Ele casado, tem filhos, eu estava solteira. E aí, meu coordenador, na época, assim, eu tinha muita abertura com ele, né? E ele falou comigo, ele falou assim, seu plantão foi igual ao do seu colega? Eu falei, foi. Nossa, a gente... Aí, assim, naquele linguajar de nossa, né, a planta tá complicada e tal. Ele falou assim, você tem certeza que foi igual? Aí, eu falei assim, o que você tá querendo dizer com isso? Ele falou, se você fosse mãe. Isso nem passava pela minha cabeça, né? Eu já tinha mudado tanta Ariana que eu era, que eu só queria trabalhar, eu queria ir pra frente, eu não enxergava isso. Eu falei assim, não tô entendendo. Ele, não, e se você fosse mãe? Você tivesse que deixar seu filho de madrugada, né? E vir pra planta, e virar à noite, virar uma noite, virar duas. Você acha que seria igual? Né? Porque meu colega, de certa forma, a filha estava com a mãe, estava bem cuidada, estava alimentada, né? E se fosse eu a mãe? Então, assim, naquele momento eu fiquei brava. Falei, não, como assim? Tá querendo dizer que eu não consigo? Que não é? A gente vai amadurecendo. Depois, isso foi uma das grandes viradas de chave para mim. Eu comecei a refletir muito sobre aquilo e eu só acho... Ele não sabe disso, mas eu sou grata muito por essas palavras que ele me falou. Porque depois disso eu falei, não, mas peraí, eu não preciso mesmo agir assim, né? E realmente, e se eu fosse mãe? Né? Então, aí eu comecei até mesmo a trabalhar na minha carreira, e por incrível que pareça, né, é uma longa história. Eu não estou no corporativo à toa, porque eu fui trabalhando a minha vida para que um dia eu pudesse estar no corporativo e continuar trabalhando com o que eu amo, que é confiabilidade, conseguir agregar de uma forma com que eu pudesse um dia tornar isso uma realidade. Então, por quê? A mulher na manutenção, ela não tem uma... Né, quando a gente fala assim, como que é a entrada, como que é a permanência? Muitas das vezes, se ela não tiver uma rede de apoio, ela não consegue ficar. Porque como que seria uma vida dessa mãe que vai sair de madrugada, e isso é muito comum. Sim. Né? Sim. Quebrar um equipamento, né? E, não, preciso de você aqui, e não importa a hora, muitas vezes, e você tem que ir. Né? Fazer seu papel. Então, como que é a rede de apoio dessas mulheres? Se não tiver um suporte, né? E aí você fala, coloca numa escolinha, né? Integral. Nem todos os lugares tem escolinha integral. E também pode ser de madrugada, pode como ser você de falou. Madrugada. Então, assim, tem toda uma questão por trás de somente ela estar ali na manutenção, né? Mas os desafios são muitos. Então, essa conversa que eu tive com ele mudou. Porque daí eu falei assim, não, peraí, eu posso ser mulher, eu posso ser... Mas talvez de uma forma diferente aqui. E eu vi que depois disso, a Ariana profissional, ela foi mudando. Né? Eu me vi numa situação que eu não precisava ser igual aos homens, não precisava falar igual, não precisava vestir igual, não precisava estar no mesmo jeito para eu conseguir fazer meu trabalho.
E deu certo do mesmo jeito, só que foi muito mais confortável para mim voltar a ser eu. Sem aquela questão de ter que estar com aquela energia para conseguir conquistar meu espaço, né? Sim. E talvez até você teve que fazer isso, ou foi uma saída que você achou para se provar mais, para por já estar num ambiente que você era minoria, você falava, cara, consigo, eu vou dar conta e eles vão ver que eu sou bom, né? Mas ao mesmo tempo, e até talvez isso daí mudou muito, né? Tipo, de 12 anos para cá, como você falou, eu acho que já mudou muita coisa, até do entendimento da geração de líderes que talvez tinha lá atrás para a cabeça de líderes que tem hoje em dia. Eu acho que isso aí já mudou muito. Naturalmente, e aqui eu não tô nem culpando ninguém, mas eu acho que é uma coisa meio que natural que já mudou. E aí eu acho que a grande beleza, na verdade, é essa diversidade, né? De você trazer esse espírito feminino para a manutenção e não querer se igualar, Exato. na verdade, né? Aí que a gente consegue ter a diversidade real e, tipo, colher fruto de todo lugar. Do ponto de vista que o homem vê, do ponto de vista que a mulher vê e que isso daí a gente constrói uma coisa mais bonita, né? Mais completa, assim. É entender que a gente se completa. Exato. Né? E a gente, né? O homem, da forma com que ele trabalha, a mulher, da forma com que ela trabalha, produz frutos muito bons. Eu acho que é isso aí. Né? Produzem frutos fantásticos juntos. É isso né? aí. Então, é a gente entender que cada um da sua forma entrega um trabalho bem feito. Né? Eu acho que... E isso daí eu acho que é um ponto muito legal que você trouxe, porque a gente até trazer esse assunto hoje, muitas vezes pode gerar até uma competição pro lado oposto também. Como a mulher ela foi muito retraída, assim, ela ainda tem pouco espaço, mas eu acho que a beleza está em descobrir que é uma somatória. Não é nenhum nem outro. É o conjunto que vai levar a gente mais longe. O intuito não é dividir, é que Exatamente. a gente possa trabalhar junto e fazer o melhor, né? Muito legal isso. Muito legal. Muito bom essa percepção sua, e é uma coisa que acho que engrandece assim, o nosso podcast para a gente trazer esse olhar para agregar realmente, para somar. Muito legal. Mas, bom, acho que tô gostando muito do papo aqui, tá, Ariana? Acho que é muito legal conversar com você, ver um ponto de vista diferente da manutenção em si. Eu, particularmente, eu nunca tinha conversado de assuntos de manutenção, né, com uma mulher. E eu acho que eu nunca na verdade, nunca tive a oportunidade de ter alguma pessoa lá que eu estava conversando sobre manutenção, ela ser mulher. Mas eu acho que é muito legal trazer esse assunto e conversar com você com esse conhecimento que você tem. E aí, o que você acha, até o que você diria para uma pessoa que está estudando ou que está pensando na oportunidade de se tornar um profissional, né? O que você acha que você diria para essa pessoa como incentivo, se ela gosta de engenharia, talvez, ou até alguma coisa que seja relacionado a alguma matéria, algum assunto que ela gosta, que vai trazer ela para a engenharia, mas talvez ela até está com dúvida do que fazer, ou nem mesmo na engenharia, né? Num curso técnico, que, como você disse, são várias as áreas que a pessoa lá pode trabalhar na manutenção. E também acho que não só na manutenção, né? Como toda indústria também, eu acho que tem várias áreas. Mas, enfim, o que você acha que você poderia contribuir, assim? Eu acho que a gente está o mundo da engenharia e o industrial em si, ele é fantástico. A gente vê as coisas se transformando nos produtos que a gente usa, naquilo que a gente vê no dia a dia. Exato. É lindo de ver. Né? Você vai para uma área de mineração, às vezes eu costumo dizer assim, a gente vê na escola como vê um metal, vê um ouro, vê um zinco, vê um cobre, como que isso está na natureza, como que isso se transforma, e como que a engenharia contribui para os processos que a gente, né, para tudo que a gente usa hoje. Né? Eu acho isso muito curioso, eu acho muito lindo de ver o setor mesmo, o próprio setor da cana-de-açúcar, né? A cana sendo aí um vegetal que a gente aproveita tudo dela, né? Ela é completa por si só. Então, a gente vê, né, lá desde a colheita até os produtos, né? E toda essa questão energética que a gente tem.
E falando aí de bioenergias e tudo mais, né? Toda essa contribuição para o mundo, quando a gente fala em questão de redução de carbono. Então, assim, tudo isso é muito lindo. E a gente pode fazer parte daquele mundo que a gente só vê na televisão, né? A gente pode, com o nosso conhecimento, contribuir para isso. O recado que eu dou, sendo homem, mulher, é que se você tem esse desejo dentro do seu coração, não perca. Seja persistente, né? Vai atrás, procure os meios, né? E se informar. De preferência, né, converse com os profissionais que trabalham para ver a realidade, igual a gente comentou no começo. Muitas vezes as pessoas têm curiosidade, mas, poxa, eu nem sei o que eu vou fazer ali. Como que funciona, né? Então, não desiste dos sonhos. Vai atrás porque é possível. E tem muitas coisas que antes eram difíceis, hoje elas não são mais, né? Quando a gente fala de mulher, hoje temos muitas mulheres para receber vocês. Sim. Então, para a gente dar apoio, para dar o suporte, para desenvolver. Então, não tenham medo, né? Encarem. Tem desafios? Tem desafios como qualquer outra profissão tem. Mas é um mundo que vale a pena. Vale a pena. Não, muito, muito legal. E aí eu acho que uma outra coisa que, como você bem falou, a gente esquece muitas vezes que tudo que a gente pega, tudo que a gente tem, passou pela indústria, né? Esse celular passou pela indústria, esse microfone passou pela indústria, a minha camiseta passou pela indústria, essa mesa. E aí é fruto, a hora que você vai ver como isso é feito, é uma especialização, assim, gigante, né? Vamos pegar o açúcar, por exemplo, o álcool, você vê como que é desde a cana, né? Desde a cana lá do solo e tal. E é uma coisa, eu acho também, eu concordo, eu acho muito bonito essa transformação que a gente tem de produto. E é uma coisa que o Brasil é muito rico também. Se a gente for pegar o nosso país, a gente tem agricultura, que é uma potência, a gente tem a mineração, que é uma potência. Enfim, nosso país é muito rico. E aí a gente tem a indústria da transformação também, que é uma grande potência. E aí, quanto mais a gente agregar a tecnologia, que essa é uma bandeira que a gente levanta também, né? Que está muito envolvida com os estudos, e aí já pegando um link com a trabalhar na indústria, é uma coisa que quanto mais educação você tiver, procurar por educação, por conhecimento, isso aí vai fazer com que você consiga crescer e melhorar de vida de uma forma geral. E tem uma oportunidade gigante aqui no Brasil também, né? A gente está num polo muito gigante nessa parte industrial. Então, é muito... E aí eu acho que linkando também com a indústria 4.0, que é um tema que a gente traz bastante aqui, cada vez mais nós precisamos de profissionais com conhecimento, né? A pessoa da manutenção hoje, ela está deixando muito de ser uma pessoa operacional para ser uma pessoa mais analista, para ela ter entendimento de dados, para ela entender quais decisões que ela vai tomar, né? E isso daí, querendo ou não, contribui também com o desenvolvimento do nosso país, né? Então, acho que é uma bandeira muito, muito interessante para a gente trazer aqui e, com certeza, o seu exemplo de mulher e a gente levantando essa bandeira também, acho que enriquece como um todo esse cenário. Com certeza. Muito bom. Beleza, Ariana. Então, eu achei muito, muito interessante a nossa conversa. É muito legal trazer todos esses pontos aí que você disse. Se você tiver alguma mensagem até final, assim, para dizer pro pessoal de manutenção, até alguma coisa que você queira trazer desses anos aí, fica à vontade. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi, né? Tudo desde lá do começo, de quando eu entrei, né? Quando eu decidi fazer engenharia, até chegar aqui onde eu estou hoje. Se eu for contar as coisas, certamente eu terei muito mais coisas boas para contar, né? Tive muitos colegas muito bons, muitos gestores muito bons, né? Passei por lugares que eu fui muito, muito acolhida. Aqui em Piracicaba é um deles, né? É desafiador, mas a gente não pode baixar a cabeça para os desafios, a gente tem que encarar. E quando a gente encara e a gente consegue, a gente cria mais força para poder ir para frente. Então, a mensagem que eu deixo, né, para a gente nunca perder o nosso objetivo de vista.
nunca desistir daquilo que a gente tem, dos nossos sonhos e usar isso, né? Buscar informação, conversar com as pessoas, entender como tudo funciona, né? Entender, tem vontade, né? Trabalhar com manutenção, busque, né? Entenda como funciona, né? A tecnologia está aí, o que a gente vai conseguir fazer com isso, a forma com que a gente vai conseguir trabalhar, o que eu posso fazer, como eu posso me desenvolver para trabalhar com esse mundo, com esse universo, né? Tecnológico que está vindo. Igual você bem disse, né? A gente tem um futuro, já está nele, na verdade, de grandes análises, né? Então, buscar isso, né? E não desistir, porque é um mundo fantástico. Dizem que quem vem para manutenção pode até sair, mas volta, porque gosta, né? Não tem jeito. E realmente é lindo de ver. Legal, muito obrigado. Bom, eu agradeço a sua presença aqui. Eu achei sensacional conversar com você, eu gostei muito do nosso papo. Também admiro a sua carreira, assim, por todas as conquistas que você teve. Você é analista de vibração, eu também sou, então a gente tem até uma área aí em comum para conversar, mas é muito legal de ver essa evolução a sua evolução dentro da área de manutenção, como você disse, que você veio de uma situação onde você não tinha recurso e você não tinha muita oportunidade, e aí olha onde você está agora, né? Então, tipo, olhando para trás também, eu acho que todo esse ponto que você disse de enfrentar e de querer evoluir é uma coisa que, ao mesmo tempo, quando você olha para trás, dá muito orgulho, né? É uma coisa que você... E eu acho que isso é o grande objetivo da nossa vida, de melhorar e de ir para o próximo passo, porque também ser vítima não vai levar a lugar nenhum. Então, É o que muitas vezes acontece, né? A gente... Poxa, como que é a vida... é difícil, a gente vai acordar cedo. É difícil porque a gente vai ter que enfrentar o preconceito. Porque... se a gente optar por colocar na frente dos nossos sonhos, eu gosto de usar muito a palavra sonho, porque eu acho que é isso que te tira isso daqui de dentro e põe para fora, né? Se a gente optar por colocar todas as barreiras na frente, a gente não consegue, a gente vai se vitimizar o tempo todo, né? Mas a questão não é vitimizar, é a gente mostrar que, poxa, você é forte, você é inteligente, você pode ir para frente, né? Você pode ajudar as pessoas, né? Independente de gênero. Eu gosto muito de ensinar. Um dia ainda vou dar aula ainda mais. Mas, assim, uma grande satisfação é poder ensinar as pessoas. Exato. Né? E o ensinar tá entre, não desiste, vem cá, eu vou te mostrar como que faz isso. Né? Então, e da mesma forma que eu falo conhecimento, você não gasta ele, né? Você não vai gastar passando para frente, né? Você passa para frente, ele vai crescendo só para frente, né? Você vai abrindo espaço para conhecer mais. Então, assim, essa questão da gente, de fato, não se perder, sabe? Tem um sonho, vai atrás e coloca isso para frente sem se vitimizar. Sim. Né? Senão você se perde no meio do caminho e trava. Poxa, realmente é difícil mesmo. É difícil, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Se eu tivesse parado lá na análise, poxa, toda vez eu tenho que ficar estudando um livro aqui para poder colocar na análise. Poxa, quanto eu aprendi com isso? Exato. Né? Então, para mim não foi ruim, para mim foi bom. Né? Então, assim, claro que muitas coisas entristecem, desanimam, desanimam, muitas vezes, né? Mas eu acho que tem muito mais coisas importantes para serem faladas, né? Do que somente essa parte do vitimismo, de ser mulher. Claro, isso aí. Não, nós conseguimos, assim como os homens também conseguem. Exato. Né? Legal. Não, muito, muito obrigado, viu, Ariana? E aqui eu quero deixar também um agradecimento especial nesse episódio para a Larissa. A Larissa é quem organiza tudo, ela é responsável pelo marketing da TEB. E ela é quem trouxe a ideia, né? Então, ela tá num ambiente que é muito mais masculino, porque a gente tem muito mais homem lá. E aí, ela trouxe essa ideia, ela falou assim, Gui, e se a gente conversar sobre as mulheres na manutenção? E se a gente falar... E daí que surgiu essa ideia. Então, obrigado, Larissa, por ter trazido esse assunto à tona, que foi muito legal da gente conversar. E para quem quiser conhecer mais você, se conectar com você, a gente vai deixar aqui também os links na descrição das suas mídias sociais, o seu contato, para se alguém tiver alguma dúvida, quiser
se conectar com ela, tiver vontade de falar, perguntar mais sobre manutenção também, né? Acho que tem essa oportunidade. Com certeza, vai ser um prazer enorme, né? Poder conversar, poder falar um pouquinho mais, né? Da trajetória, como que funciona, né? Tirar as dúvidas, né? E estou à disposição para mencionar e a gente bater um papo ainda mais sobre manutenção, assim. Fechado. Manutenção e outros assuntos também, né? Que muitas pessoas às vezes procuram para entender do curso de engenharia, como, né? Então, assim, pode me procurar que eu estou à Muito bom. disposição. Vai ser um prazer enorme poder contribuir ainda mais. Muito obrigado novamente, Ariana. Eu que agradeço. Bom, pessoal, então aqui a gente fica com mais um Tab Talks. E aí a gente vai para o próximo assunto. Você já que estiver assistindo, já deixa aqui o que você quer ouvir também e saber um pouco mais sobre tema de indústrias, de manutenção, sempre focando na parte de tecnologia. Valeu, pessoal. Tchau.